Amém. Glória a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui para compartilhar o que Jesus tem feito no Camboja. Como o pastor falou, meu nome é Luciano, minha esposa Andressa, nossa filha Rebeca está ali na salinha, no culto infantil, e nós temos no Camboja mais 42 filhos, 35 meninas e 7 meninos. E então no total nós temos 43 filhos que o Senhor tem nos dado. Todos moreninhos, cabelo liso, longo. Daqui a pouco vocês vão poder conhecer a nossa família. E, irmãos, eu creio que nada é por acaso. Então, por estarmos aqui nesta manhã juntos, é porque o Senhor planejou isso no céu. O ano passado, como que foi feita essa conexão para conhecermos o pastor Leandro? O ano passado, o pastor Marlon e a pastora Yara estiveram aqui. Vocês lembram deles? Isso mesmo, fala papai. E aí o pastor Marlon esteve aqui, só que antes ele estava no Camboja conosco. Então ele chegou aqui, compartilhou e com todo o nosso ministério ao pastor Leandro. O pastor Leandro entrou em contato conosco e logo em seguida o Pedro, um brasileiro, ele foi para lá. E o pastor Leandro, então nós começamos a ter esse relacionamento pelo WhatsApp. E o Pedro foi lá e entregou em mãos uma oferta de vocês, para as nossas crianças. E o Pedro foi em dezembro. E, irmãos, todo Natal, a minha esposa está aqui, ela sabe, é a época mais aguardada das crianças. Nós sabemos, Jesus não nasceu em dezembro. Só que por ser um país budista, lá só tem 1% de cristãos, contando evangélicos e católicos. Então, por ser um país budista, o Natal é uma forma diferente de compartilharmos Jesus. Olha, Natal não é Papai Noel, mas é o nascimento do Deus, do fundador do cristianismo. E as crianças, aí o que aconteceu? A gente começou a mimar as crianças porque dava um presente para elas. E aí, todo Natal é assim, irmãos, os filhos vão aumentando. Só na pandemia, nós resgatamos 25 crianças. Então, quando chegou no período de um ano, 25 crianças a mais, nós pensamos assim, eu sempre penso, e agora? E o presente para cada um? Porque nos 2 últimos anos, a minha esposa olhou para eles e falou assim, ok, vamos dar uma faixa assim, mais ou menos de tantos dólares, que lá a moeda do Camboja é o dólar que predomina, o dólar americano. A moeda deles é fraca lá, mas então, daí nós colocamos um preço razoável em dólares. Então o que você quer? Aí as meninas, eu quero um ursinho, eu quero uma Barbie, e os meninos, eu quero um carrinho, tá. Então, como aumentou muitas crianças, presente para 40 e poucas crianças, aí é um milagre. Irmãos, minha esposa começou de 2 anos para cá a falar para elas escolherem presentes que elas querem. E 2 anos atrás, Deus usou uma igreja nos Estados Unidos para abençoar o Natal deles. E aí, o ano passado, Deus usou vocês. Porque o ano passado tinha aumentado 25 crianças. E aí, o que aconteceu? Sem conhecer, o pastor Leandro confiou no pastor Marlon contou sobre o nosso trabalho, e aí o Pedro estava indo lá tirar uns dias de folga, ele pôde ensinar lá as técnicas de jiu-jitsu para as crianças. Foi até engraçado, que depois elas queriam treinar e fazer eu de cobaia, Elas chegavam para mim, as meninas chegavam para mim e falavam assim, pai, me dá um tapa, finge me dar um tapa. Aí eu fazia assim, aí elas tiravam a mão.
E tá, eu falei, mas vocês estão querendo treinar comigo, vocês estão querendo fazer de cobaia. Foi até engraçado. Mas daí, a igreja que o pastor Leandro e a pastora tiraram a oferta, o Pedro enviou, esta oferta deu $2.300. Sabe o que eu fiz? Consegui comprar o projetor para a nossa igreja. Nós temos uma igreja só com os filhos, também já dá uma congregação já, né? E aí compramos o projetor, e nesse projetor também fazemos o dia do cinema para eles. Então daí eles amam, e deu para comprar presente para todos eles, e ainda pagou a festa ainda, porque, irmãos, vocês vão ver daqui a pouco a foto delas. Eu falo, e não é brincadeira, eu falo assim, ó, a carinha delas é de princesa, mas a fome é de pedreiro. Vocês não têm noção, irmãos, vocês não têm noção de menina de 12, 13 anos que come mais que eu, e olha o meu tamanho. Vocês não têm noção, irmãos, eu falo, e não é nem de pedreiro, é de servente de pedreiro a fome delas. Porque pedreiro eu nunca fui, mas servente eu já fui no Brasil. E, irmãos, chega na hora do almoço, não come, engole a comida. Irmãos, então, eu estar aqui pessoalmente, olhando para vocês e poder agradecê-los, para mim é muito importante. Eu não passei aqui em Dubai pensando no que vocês podem fazer no futuro. Eu passei aqui para agradecer o que vocês já fizeram no passado. Segunda-feira, eu e a minha esposa e minha filha estamos indo aos Estados Unidos ministrar. Ficaremos lá 2, 3 semanas. E deu certo essa agenda, porque nós fazemos escala aqui. E agora brasileiro não paga mais visto, não precisa de pegar antecipado. Então deu certo nós estarmos aqui esse final de semana. E, irmãos, muito obrigado. Porque vocês fizeram diferença nas nossas vidas, nas vidas das crianças cambojanas, sem vocês conhecê-los. Vocês vão conhecer um pouco esta noite. Amém? Então, abra a palavra do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Provérbios 31, 8. Já está aqui, então eu vou ler aqui que eu não preciso usar meu óculos. Mas a Bíblia está aqui. Eu fiquei muito feliz que o pastor Leandro citou a Bíblia em papel. Irmãos, eu vou explicar algo que eu acredito. Eu tenho aqui no celular a Bíblia, 2, 3 versões. É muito legal, você pode usar, mas isso é algo pessoal meu. Eu amo tanto a Bíblia, irmãos. Porque faz parte da minha juventude. Quando eu pegava ela e ia para a igreja. Talvez você possa falar, mas é religioso, a Bíblia no celular, no iPad, no tablet é a mesma coisa. Mas o carinho com a Bíblia impressa. E eu, que antes de ir para o Camboja, vocês vão conhecer um pouquinho, daqui a pouco, nós levávamos Bíblias em lugares perigosos. Porque antes do Camboja eu era missionário no Nepal, fiquei 13 anos no Nepal. E, irmãos, Adolf Hitler, na Segunda Guerra, ele queimou milhares de exemplares desta Bíblia, da Bíblia impressa. E ele falou, hoje eu estou queimando e enterrando o cristianismo, que é o livro de fé deles. Hoje eu enterro o cristianismo. Os anos e as décadas se passaram. Adolf Hitler está no inferno e a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e lido da terra. Então eu tenho um carinho muito grande pela palavra de Deus e não se envergonhe de ter um livro como esse. Vocês vão ver daqui a pouco uma história que aconteceu quando eu estava levando a Bíblia num campo de refugiados. Mas, então, aqui o livro de Provérbios, o capítulo que fala sobre a mulher virtuosa, mas diz assim, olha, abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Talvez a tua versão aí vai estar um pouco diferente. Na minha versão aqui, atualizada, é a versão que me chamou a atenção, que diz assim, ó,
abra sua boca a favor ou em favor daqueles que não podem se defender. Tem alguma versão assim aqui? Então, quando eu li esse versículo, eu achei muito interessante. Abra sua boca em favor daqueles que não podem se defender. E uma classe de pessoas que não pode se defender, quem são? As crianças. Ok? Assentados mesmos, feche os olhos, por favor. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã, de conhecermos aqui no Oriente Médio, ó Pai, conhecermos um povo que te ama, um povo que aqui, ó Deus, como essa cidade tem sido um centro de tantas nações aqui, isso não é por acaso, ó Pai, e eu te agradeço, porque o Senhor tem usado essa igreja para abençoar nações. Quantas nações estão estabelecidas aqui? E que o seu nome continue sendo engrandecido e exaltado através dessa igreja. Fale conosco agora, Pai. Ajuda-nos a entender um pouco melhor o que é missões no ponto de vista teu, Senhor, do Senhor. Desde já te agradecemos pelo que o Senhor já fez e irá fazer neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, outubro agora está completando 20 anos que eu saí a primeira vez do Brasil. Já tinha me formado no seminário, estava trabalhando no seminário. Depois eu fui para a Índia, ainda solteiro. Depois da Índia, eu fiquei um tempo na Índia, eu fui para o Nepal. Eu já estava em compromisso de oração com a minha esposa, que na época estávamos orando. Depois eu voltei para o Brasil, e aí nos casamos, e aí o Senhor já tinha nos dado a direção para voltarmos, né? Que eu já estava morando no Nepal. O Nepal, para quem não conhece, é um país que fica entre a Índia e a China, os dois países mais populosos da Terra. E o Nepal é mais conhecido por ter a maior montanha da Terra, o Everest. E há um tempo nós sobrevoamos aquelas montanhas e nós vimos muitos vilarejos, e não era nem em cima das montanhas, era no alto das montanhas. E com o tempo o Senhor começou a confirmar em nossos corações que Ele nos queria ali para levar o Evangelho aos povos não alcançados. O Nepal é um país de perseguição, é um país hindu. Embora Buda era nepalês, Buda nasceu no interior do Nepal, e só que a religião predominante é o hinduísmo. E o Senhor nos enviou ali para levar o Evangelho aos povos não alcançados e também para formar, treinar novos pastores, para distribuí-los nas montanhas para levar o Evangelho. Irmãos, o diabo não quer que o Evangelho chegue aos povos não alcançados. Então, se a igreja não chega nos povos não alcançados, o diabo tem mais tempo. Então Pedro disse assim, o apóstolo Pedro, esperando e apressando a vinda do Senhor. Como que eu espero? Eu espero em santidade. Como que eu apresso a vinda do Senhor? Indo até os povos não alcançados. Porque Jesus falou que depois que fosse pregado o Evangelho em todos os lugares, viria o fim. Então, quando você chega aos povos não alcançados, você abrevia também a vinda de Jesus, e consequentemente, Jesus vindo, o reinado de Satanás é interrompido, e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre mais cedo. Então ele não quer que a igreja chegue. Eu fiquei muito feliz, porque a igreja aqui apoiando lá os Labor's Camp, que ali são as nações, são os abandonados, desamparados, e vocês estão aqui em Dubai trabalhando, suando durante a semana, só que daí vocês abençoam nações. E muitas dessas são indianos que nunca ouviram falar o Evangelho na Índia,
estão lá ouvindo pela primeira vez. Então Deus tem sua forma de trabalhar. E nós ficamos lá por 13 anos. Ainda temos igrejas e trabalhos. E o Senhor fez muitas coisas, irmãos, lindas naquela nação. Para mim ter saído do Nepal, foi literalmente Deus falou comigo. Chegou o seu tempo de sair. Mas lá aconteceram muitas coisas. Irmãos, depois eu falo um pouquinho sobre o livro. Esse é um livro que nós lançamos um tempo no Brasil, e conta a minha história, de como eu recebi o chamado missionário. Eu estava vendo os irmãos adorando aqui, eu era do grupo de louvor da minha igreja, eu tocava guitarra, e eu amo esta área, e eu amava. Aí o Senhor me chama para missões. Eu levei um choque muito grande, e eu conto em detalhes nesse livro. Por quê? Eu admirava os missionários, mas eu nunca me via na vida deles, porque para mim eu pensava assim, ó, eles são os doidos das igrejas, eles são os Rambo da igreja, entendeu, irmãos? Aí, e outra coisa, eu nunca tinha visto uma missionária bonita, tudo daquela bem fortuna assim mesmo, e aí, graça e paz, pastor? E aí, então eu tinha isso na minha mente. E eu falava assim, rapaz, essas mulheres, o diabo corre delas, imagina os homens, entendeu? Tudo assim, bravas irmãs. Aí, e eu amava Jesus, irmãos. Meu pai, ele se converteu, eu tinha 11 anos de idade, meu pai me levou para a igreja, eu comecei a amar tanto o Senhor. Aí quando eu chego com 19 anos, Jesus me chama para a obra missionária. Eu escandalizei com Deus. Olha só, eu pensei assim, Senhor, eu achei que o Senhor me amava. Porque olha aqui, ó, eu já vou ter que viver de ofertas voluntárias, e eu não queria, eu queria trabalhar e ter o meu sustento. Eu vou ter que viver de ofertas voluntárias e ainda vou apanhar no casamento. Porque se eu casar com umas irmãs que eu já conheci, missionários, eu ainda apanho. E, irmãos, parece brincadeira, mas eu pensei, Senhor, eu achei que o Senhor me amava. Então aqui, irmãos, eu dou detalhes, como que Deus foi me levando. E tem outra, eu não achava que tinha missionários bonitos, e hoje vocês olham, irmãos, Andressa, meu Deus. Irmãos, olha, se é solteiro, está aqui, irmãos, o segredo, seja fiel a Deus. Se você não contar com uma estética legal ainda, pode ficar tranquila também. Deus é poderoso. Olha para mim. Olha para mim, olha para a Andressa. Entendeu, irmãos? Eu não tenho complexo de inferioridade, irmãos. Graças a Deus eu nunca tive, mas eu sou realista. Quando eu conheci a Andressa, eu falei, Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor dava visão para quem não tinha. Agora tira de quem tem. Caiu um nevoeiro sobre a Andressa. E aí nos casamos. Vai fazer 18 anos que estamos casados, irmãos. Você vê que ainda, e quando completar 20 anos de casado, ela falou para mim, eu quero me casar novamente. Eu falei, comigo? Eu assustei, comigo? Ai, para de brincadeira, claro que é. Eu falei, aí eu fiquei pensando, Deus, irmãos, funciona ser fiel a Deus. Porque depois de 20 anos ela quer casar de novo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu falo para os solteiros, o segredo, ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus. Aí, irmãos, então, o Senhor me chamou, depois de um tempo, eu dou detalhes aqui, como que o Senhor mudou a minha visão, a minha mente. Agora eu estou no Nepal, subindo montanhas, andando 2, 3, 5 dias para chegar em um vilarejo. Mas feliz, olha só que coisa doida, só que eu feliz, porque eu estava levando Bíblias, chegando em lugares onde o Evangelho não chegou. Só que o lindo que Jesus foi fazendo, a coisa mais linda, aqui eu conto testemunhos de como
pessoas que tinham aceitado a Jesus estavam sozinhos em determinadas montanhas, sozinhos, sem treinamento, sem Bíblia, sem suporte, sem nada. E como o Senhor nos levou nessas montanhas. Cada caso é um caso específico. Como que o Senhor nos levou lá? Somente Deus, para ouvir o clamor daqueles irmãos nas montanhas. Somente Deus. E por que eu falo da Bíblia? Impressa. No Nepal tinha um campo de refugiado butanês. E nós, uma vez, a primeira vez que eu fui para esse campo, eu queria levar Bíblias. E eu consegui encontrar na língua deles 800 Bíblias. E aí nos programamos para ir até esse campo. Eu estava muito feliz. Na época não tínhamos a Rebeca ainda. E a Andressa, minha esposa, Luciana, eu quero ir junto, eu quero ir junto. Eu falei, Andressa, mas é perto da divisa da Índia. E lá, eu não conheço esse lugar, mas é muito longe. E é arriscado, e é perigoso. E a Andressa foi insistindo. E eu falando, Andressa, mas eu não conheço, então eu não posso te levar. Eu só sei que é perigoso aquela região. E aí ela me ganhou no papo. É só comigo que acontece isso, irmãos? Aí ela falou assim, ó, Luciano, hoje não temos filhos. Quando tiver filho eu não vou conseguir ir para as montanhas. Então hoje eu estou livre, eu posso ir com você. Eu quero ver os irmãos, eu quero ver os butaneses recebendo Bíblia pela primeira vez. Eu quero ter essa experiência. Aí eu fiquei pensando, eu falei, então eu não posso impedi-la de ter essa experiência. Só que daí ela foi comigo. Mas irmãos, resumindo, nós caímos numa tocaia do diabo, antes de chegar no campo, a 30 quilômetros antes de chegar no campo de refugiado, caímos numa tocaia do diabo e eu fui espancado na frente da minha esposa. E ela está aqui e pode confirmar. Eu fui espancado e apedrejado. Graças a Deus que eles não encostaram o dedo nela. Nenhuma tentação é maior do que você possa suportar. Comigo eu suportei. Enquanto eles me batiam, eu só gritava Sati, Sati, que na língua deles seria amigo. E eles me batiam com mais força. E a minha esposa gritando, chorando, pedindo socorro. Isso eu soube depois. Quando chegou 2 homens com facão, o diabo não queria me bater, ele queria me matar. Quando chegou 2 homens com facão, eu imagino daí Jesus levantando do trono e falando, basta. A vida dele pertence a mim. Eu só estou dando um privilégio para ele, sofrer pelo meu nome enquanto está na terra. Mas a vida pertence a mim, porque quando vinha 2 homens com facão, alguém gritou, exército, exército. Chegou um carro do exército num local do nada. Já estava planejado por Deus. Às vezes Deus pode mandar anjo, às vezes Deus manda o exército. Naturalmente falando. E aí eles dispersaram para o meio do mato. Dispersaram. E ainda chegou o cara do exército. Eu tinha acabado de apanhar e ele ainda me ralou. Chegou o líder lá e falou, o que vocês estão fazendo estrangeiro nesta região? E eu não podia falar o que eu fui fazer naquele lugar. Eu só falei para ele, Senhor, eu preciso chegar na próxima cidade. Tem como nos levar? Ele falou assim, é claro que eu tenho que levar vocês. Olha o que ele falou, essa região é selvagem. Eles poderiam matar vocês para assaltá-los. Em terra, acabou. Ninguém mais sabe de nada. Mas eu fui de caminhonete, escoltada. Depois, escoltado. Até o local. No outro dia, eu estava no campo de refugiado butanês, distribuindo as Bíblias. O que aconteceu? Ficamos muito felizes, depois voltamos para a capital Katmandu, onde morávamos. Depois de uns 3, 4 meses, nós já tínhamos conseguido sustento para um obreiro que morava dentro do campo. Já tinha conseguido no Brasil sustento para ele. Já tinha levado na capital para treiná-lo. Treinamento de 1 mês, um intensivão. Depois, o que aconteceu? Meses depois, eu volto ao campo.
Mas eu falei para a Andressa, eu falei, agora é melhor você fique intercedendo. Porque, irmãos, se ela não tivesse, eu ia correr. Perna é o que Deus mais me deu, ó. Perna grande, eu ia correr. Mas Deus, tudo estava no controle de Deus. Na época, pastores e irmãos do Brasil ficaram com dó de mim. Falaram, Luciano, mas que tragédia, pastor, o que aconteceu? Mas como que foi? E tá. Eu falei, irmãos, não foi tragédia, não foi nada de diferente. Porque quando os discípulos de Jesus eram açoitados, eles saíam um falando com o outro, que privilégio nós temos por sofrer por Jesus. Então, mudou muita coisa. Ficamos uma geração mais mimada, porque tem os bajuladores na internet hoje falando, você é isso, você é aquilo, Deus pode fazer isso para você, Deus pode fazer tudo, mas tome cuidado, porque Ele é Deus e você é servo. Somos nós hoje que entregamos a nossa vida em adoração a Deus. Então, representa que Deus é nosso servo e nós somos Senhor. É isso que o diabo quer, tirar a figura nossa de servo. Paulo começou falando no ministério dele sobre apóstolo. No final, ele terminou falando, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro. Então, depois de uns meses eu voltei para o campo. Mas eu costumo dizer, a primeira vez eu fui para apanhar, a segunda eu fui para bater. E eu fui preparado para bater, irmãos. Batizei 30 butaneses, para a honra e glória de Jesus. Os anos se passaram, eu batizei aproximadamente 145 butaneses. É desta forma que Jesus nos ensina a bater. E foram acontecendo muitas coisas, irmãos, no Nepal, que eu fui crescendo e aprendendo com Deus. Eu lembro uma vez que eu saí da divisa da Índia, fiz um treinamento com os pastores, depois estava voltando para Katmandu, mas de ônibus dava 2 dias de viagem. No final do primeiro dia de viagem, eu parei numa cidade chamada Retaura, e eu falei, agora eu vou ter que dormir aqui. Só que no Nepal, 9 da noite, você já não encontra quase ninguém na rua. Isso eu estou falando do interior, não na capital. Então, só que eu cheguei naquela cidadezinha, meia-noite. Eu já sabia que eu ia ter dificuldade para encontrar uma pousada, uma guest house, alguma coisa. Só que daí então eu chego, cansado, que eu viajei a noite inteira. Eu chego naquela cidade, com a minha mochila, e falei, agora eu vou ter que procurar um hotel. Ninguém na rua. Ninguém. Quando eu virei a esquina, eu sabia que tinha um hotel naquela rua. Quando eu viro a esquina, eu estou andando, meia-noite e pouco. Um homem parado no meio da rua. E o cabelo dele muito grande. Mas muito grande mesmo, armado. Ele parado no meio da rua. E ali a minha adrenalina, você já pensa os pontos para correr, você já vê se o cadarço está bem amarrado. Porque, irmãos, determinada hora, você olha e fala, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas tem hora que você vai correr e falando isso ao mesmo tempo. Não importa a sequência, entendeu? Você pode correr e falar, eu te repreendo. Ou você pode parar e falar e depois correr, ou ficar ali parado. Eu falo, irmãos, que essa experiência ficou engraçada hoje. Mas naquele dia, não tendo luz, quase nada na rua. Se você conhecer o interior do Nepal, até hoje é assim. E eu vejo aquele homem. Aí eu pensei, ele está no meio da rua, eu vou na calçada. Eu pensei, meu Deus, o que esse cara está fazendo agora aqui, justo hoje, que eu estou passando aqui. E eu fui na calçada, andando, mas olhando para ele. Exemplo, quando eu vi ele estava uns 30 metros, um pouco mais daqui no final ali do salão. Ele estava no meio, eu fui na calçada e eu fui andando. Andando de cabeça baixa, mas olhando para ele. Eu falei, qualquer coisa eu corro.
Eu oro e corro, não sei, mas aí, quando eu fui chegando na direção dele, ele saiu da rua e foi indo para me fechar na calçada. Irmãos, adrenalina, irmãos. Adrenalina é uma forma chique de falar, era medo mesmo. Irmãos, eu estava com medo, eu falei, eu não acredito. Esse cara vai me assaltar, o que ele quer aqui agora, cara? Eu cansado, nem correr direito vai dar. Irmãos, perante Deus, quando ele chegou na calçada, ele parou na minha frente, que meu coração estava quase saindo, que eu pensei que ele podia tirar uma faca ou um revólver. Nós nos esquecemos de algo, irmãos. Quando ele chegou na minha frente, ele parou, ele estava de cabeça baixa. Ele parou e aí eu parei. Sabe assim, questão de milésimos de segundos, eu parei. Aí ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, essa foi a expressão dele. Eu estava aqui, ele levantou a cabeça. Ele falou, Jesus, e deu um passo para trás. Aí ele falou de novo, Jesus, deu outro passo para trás. Ele falou a terceira vez, Jesus, deu outro passo para trás, virou e foi embora. Irmãos do céu, quando ele falou isso, eu olhei para trás, não vi nada. Irmãos, aí eu cresci. Eu cresci porque eu sabia que o meu pai estava lá, irmãos. Mas no medo eu esqueci. Já deu, branco. Mas deu um branco. Eu esqueci meu nome, eu esqueci que eu era crente, eu esqueci tudo. Eu só lembrei que eu tinha perna grande para correr. Sério, irmãos. Minha garganta estava muito ruim esses dias. Me desculpa, eu vou tomar uma água. Irmãos, mas eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim tão... Quase que eu falei assim, ó. Vem cá, ô covarde. Volta aqui, covarde. Mas irmãos, eu fiquei tão maravilhado com isso. E eu falei, meu sonho é ver Jesus e um Zé Mané, sei lá, cara. Ele viu algo assim. Não foi ele, foi o demônio que estava nele, que viu o Rei dos Reis aqui dentro. Então eu quero te dizer, irmãos, cristianismo não é um momento de comunhão uma vez por semana no culto. Cristianismo é o poder de Deus na terra. O diabo detesta nós porque ele queria ser maior que Deus, ou igual a Deus lá no céu. Só que daí ele é expulso do céu. Daqui a pouco vem Deus na terra e sopra num corpo formado ali por areia e faz eu e você. E ali Deus fala, ele se tornou a nossa imagem e a semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Então, irmãos, eu pedi perdão para Deus. E aí eu acho que os anjos ali naquele momento, talvez um olhava para o outro e falava assim, cara, ele não acreditou no nosso pai quando disse, estaria contigo todos os dias da sua vida. Irmãos, e ali foram acontecendo muitas coisas. Só que daí chegou 2015, quando começou a dar uma guinada na minha vida e no meu ministério. A irmã da minha esposa mais velha, ela era missionária no Camboja e tinha um orfanato já para apoiar, resgatar crianças órfãs, abandonadas e também que eram abusadas. Irmãos, algumas coisas que eu vou falar agora, quero que você entenda. Infelizmente, abuso infantil, pedofilia tem em todas as nações da terra, infelizmente, inclusive no Brasil. Mas no Camboja, agora setembro fará 5 anos que eu estou morando lá com a minha família. O que nós vemos lá, parece que o diabo impregnou na cultura abusar das crianças. Só que daí chega minha cunhada e fala, olha, eu já estou 8 anos aqui, eu preciso voltar para o Brasil, eu quero casar e eu estou cansada, eu não consigo mais ficar aqui. Tentei passar o trabalho para alguns pastores, eles não aceitaram. Eu gostaria de ver se você gostaria de aceitar. Por ser a minha cunhada, a gente tem intimidade, eu falei assim, Daiane, você está brincando?
Você sabe que eu não tenho um chamado para trabalhar com crianças. Você sabe que eu trabalho com pastores lá nas montanhas. E aí ela falou assim, ó, Luciano, parece brincadeira, mas eu não estou. Eu gostaria de passar o trabalho para você. E aí depois de 2 semanas ali na presença de Deus e conversando com o meu pastor, aí decidimos assumir o trabalho. Só que eu já conhecia o Camboja fazia muito calor e eu não gosto do calor. E olha que Dubai faz bem mais que lá. Então, olha só, então eu falei, e no Nepal fazia frio. Aí, o que eu pensei? Então, assumimos o trabalho. Eu envio um casal lá, mas eu não vou. Eu continuo aqui no Nepal, estou fazendo o trabalho. Estou fazendo a vontade de Deus e eu envio alguém lá. Irmãos, enviei um casal para lá, eles ficaram 2 anos. E quando eu fui visitar o trabalho, quando eu estava no Camboja, Deus me pegou de surpresa e Ele falou muito forte comigo. Chegou a hora de deixar o Nepal e vim morar aqui no Camboja. E eu fui impactado por Deus, a minha esposa me conhecendo, sabendo como que era o meu trabalho e como eu amava e amo o Nepal. Só Deus para me tirar do Nepal. Sabe o que Deus me mostrou? Ele não terceiriza o que é para você fazer. Jonas é um caso bem específico. Eu achei que eu nunca sairia do Nepal, assumimos o trabalho no Camboja, mas falei, eu não vou. Aquele local não tem inverno, é calor todos os dias e é úmido, eu não gosto, eu não vou. Depois de 2 anos não deu, o casal voltou para o Brasil e o Senhor falou ao meu coração e nós fomos com a minha família lá. 5 de setembro fará 5 anos que nós estamos lá. E irmãos, o trabalho com crianças é um trabalho fantástico. Às vezes, quero falar para os professores da escola aqui infantil, às vezes você está ensinando a Bíblia, ajudando um menininho ou uma menininha, mas que um dia eles crescerão e abalarão a estrutura de uma nação. E eles nunca vão te esquecer, porque você, juntamente com os pais dele, ensinou a Bíblia para eles. Só que, irmãos, o trabalho era lindo, mas eu não via desta forma. E eu fui para lá por obediência. E foi passando o tempo. Foi passando 6 meses e eu comecei a entrar num choque ministerial. O calor me afetava, mas o que mais me derrubou foi o choque ministerial. Porque eu estava lá subindo montanha, ou estava lá levando Bíblias para um local, aquela adrenalina intensa no Nepal, daqui a pouco eu estou lá. Quando chegamos lá tinha 8 crianças. Queriam jogar bola, queriam brincar, isso e aquilo. Eles iam para a escola, eu ficava ocioso. Caía uma roupinha do varal, eu ia lá pegar, colocava. Às vezes que acontecia isso, parecia que vinha assim o diabo na minha mente e falava assim: você chegou em 40 anos de idade, com todos esses anos de ministério, e olha o que a sua vida se tornou, um inútil. E aquilo começou a crescer na minha mente, ao ponto de eu chegar para minha esposa e falar assim, ó, eu vou ter que treinar alguém, formar alguém rápido, porque eu não consigo ficar aqui. Eu amo as crianças, mas não consigo ficar aqui, eu preciso sair daqui. Aí minha esposa, para me ajudar, começou a chorar. Ela falou, eu não me vejo indo embora mais daqui. Eu falei, ai, danou tudo. Eu achei que ela ia me apoiar. E para piorar, as crianças começaram a chamar, pai, em português, para me tratar mais ainda. A Rebeca, minha filha, chamava papai. Então os menorzinhos começaram a falar em português, papai. E eu pensei, não vai dar certo. Já foram abandonadas pelos pais. Agora ele me chamando de papai, mas não vai dar certo. E o meu choque, irmãos, começou a aumentar. Irmãos, eu preciso falar isso. Mas eu acho que dá até vergonha. Porque eu fui por obediência, não por revelação. Tem diferença.
Às vezes o teu filho sobe numa árvore e você fala, desce daí que senão você vai quebrar a perna. Ele pode descer mais bravo com você, ele desceu por obediência. Mas se ele tiver revelação, ele vai falar, meu pai e minha mãe estavam certos, porque se eu cair eu posso quebrar a perna. Eu fui por obediência. E eu achei que eu ia ficar 2, 3 anos, eu ia treinar, formar alguém, depois sair dali e voltar a fazer o que eu fazia. E aí então, eu entrando num choque, fui falar com a minha esposa. Ela não se via mais saindo. Eu falei, não posso contar com a ajuda dela. Aí, irmãos, quando chegou assim, numa fase eu desesperado. Olha só, teve um dia que a minha esposa olhou para mim e falou, isso já estava mais de 1 ano no Camboja. Você ainda não se viu nesse trabalho, né, Luciano? Eu falei, tá tão nítido assim? Tava. Eu estava desanimado. Eu não me via ali muito tempo. Embora eu amava as crianças, mas eu comecei a orar ao Senhor assim, Senhor, eu sei que é da sua vontade que eu esteja aqui com a minha família, cuidando dessas crianças. Isso eu não tenho dúvida, é da sua vontade. Mas o que eu preciso saber, eu estou no centro da sua vontade? É para mim fazer isso a vida inteira? Ou para treinar alguém e eu voltar a fazer o que eu fazia? Deus não falava nada. Irmãos, teve um dia que eu estava tão desesperado, aí eu mandei um áudio, sabe aqueles áudios assim, que eles falam que parece um podcast, que eu mandei para o meu pastor. Assim, ó, me abrindo, e eu falei, pastor, não me entenda mal, eu amo essas crianças, não, mas eu não me vejo aqui no futuro, me ajuda, ora, tá. Eu me abri, irmãos, mandei um áudio longo. Sabe qual que foi a resposta do meu pastor? Nenhuma. Ele não me respondeu nada. Sabe o que veio na minha mente, irmãos? Depois de um tempo, no dia, pastor Leandro, eu fiquei muito bravo com ele. Eu falei, meu Deus, ele me ignorou. Eu estou do outro lado do mundo, passando um deserto na minha alma, e ele nem respondeu. Aí o Espírito Santo, hoje eu tenho certeza, ele me lembrou de uma pregação que eu fiz no Brasil muitos anos atrás. Sabe qual? Irmãos, terão desertos na sua vida, que ninguém ao seu lado vai te entender. Sabe por quê? É o próprio Deus que te levará a esse deserto. E Ele vai olhar para você, vai falar, filho e filha, deixa de ser agora menino e menina. Eu te levei para um lugar, se você não cresceu, você não sairá dele. Mas se você entendeu o cristianismo, eu te levei para esse deserto, porque somente eu posso te tirar daí. Seu cônjuge, sua liderança, ninguém vai perceber que você está em um deserto. Mas eu quero te dizer, se Deus te levou para lá, Ele no dia certo vai te tirar. E você vai crescer na sua fé de uma forma muito grande. Irmãos, eu fiquei chateado. E aí eu falei, Senhor do céu, essas crianças me chamando de pai, a minha esposa de mãe, agora como que vai ser? E eu não posso falar para eles do que eu estou sentindo. E eu falei, me deu uma palavra, Senhor. Irmãos, e teve um dia específico, que eu estava muito desanimado, que eu não tinha mais ânimo para fazer nada. E eu cheguei assim num local, parece que Deus queria, agora não tem mais plano B. Agora, ou olha para mim ou não. E aí eu falei, Senhor, fala comigo. É da sua vontade que eu fique aqui o resto da minha vida, mas eu preciso entender como o Senhor vê esse trabalho, não como eu vejo. Parece que eu fiz a pergunta, a colocação da forma que Deus queria. E aí Deus falou comigo. Só que para quem é pai e mãe aqui, vai saber muito maior a profundidade. Olha o que aconteceu. Deus poderia usar uns profetas, falar assim, filho, foi eu que te levei lá, fique lá. Deus poderia falar comigo, Luciano, é claro que sou eu que te levei, fique aí. Eu poderia obedecer, mas ainda não teria revelação desse trabalho.
na ótica de Deus. Estão entendendo? Então eu fui e falei, por favor, eu quero ver esse trabalho como o Senhor vê. Irmãos, por que eu fui falar isso? Olha o que aconteceu. Na minha mente começou a ser narrada uma história, que eu ouvi a história perfeitamente. Começou uma história assim: Luciano, imagina que você está numa terra muito distante. Você e a sua filha não moram juntos. Você não pode protegê-la. Ela está muito longe de você. Quando essa história começou a ser narrada na minha mente, eu pensei assim: a Rebeca, o que tem a Rebeca? Mas e a história continuou sem pausa. Aí, Luciano, chega uma notícia até você. Luciano, desculpa te informar, mas a Rebeca foi pega pela máfia sexual infantil. Desculpa. Irmãos, quando a história narrou na minha mente, aí eu comecei meio que tremer, e eu falei: Deus, o que tem a Rebeca? O que tem a ver a Rebeca? A história continuou, mas nisso eu já estava apavorado na minha mente. Deus, é o Senhor que está falando comigo? E a história continuou. Luciano, ela foi pega pela máfia, e você está longe, não pode fazer nada. Só que aí, Luciano, quando ela está prestes a conhecer o inferno na terra, chega uma outra notícia para você e fala assim: Luciano, fica tranquilo. Fica tranquilo que a Rebeca foi resgatada. Não tocaram um dedo nela. Fica tranquilo, um casal de missionários resgatou a Rebeca. Quando eu ouvi isso na história, me veio um refrigério, e continuou a história. No final, quando falou assim, fica tranquilo, não tocaram um dedo na Rebeca, ela foi resgatada por um casal de missionários. Aí veio uma pergunta na minha mente. Olha só como Deus é sábio, como Deus me pegou. Luciano, esse casal que resgatou, agora a Rebeca está segura, está protegida. Esse casal, você acha que esse trabalho é um pouco importante ou muito importante? Irmãos, quando falou isso, minha vontade que dava era de dar um grito. Só que eu ali naquele momento eu falei: Senhor, eu daria tudo na terra para esse casal de missionários, para eles ficarem lá nesta terra e dar segurança à minha filha. Eu daria tudo na terra para eles. E aí a história terminou na minha mente dizendo assim: então, Luciano, esse pai sou eu. Eu vejo as minhas filhas sendo exploradas, sendo levadas para bordéis. E eu deixei esse papel de resgate para a minha igreja. Irmãos, sabe assim como foi um murro no meio da minha cara, eu recebi um impacto tão grande. E eu comecei a chorar. E Deus mostrou o amor que eu tenho pela Rebeca. Hoje a Rebeca tem 11. Quando Deus me falou isso, ela tinha 7. Foi algo tão forte comigo, irmãos. Parece que Deus, Ele tirou aquele espírito, aquela alma de desânimo, de medo. E ali, irmãos, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu me levantei dali com uma ira tão grande, em saber que as filhas de Jesus estão sofrendo agora. Irmãos, entendam, Deus é o Criador do universo. Os anjos têm poder, mas os anjos não vão naqueles vilarejos resgatar as crianças, porque Deus deixou alguém aqui na terra com a sua imagem e semelhança. E Jesus ainda falou: ide por todo mundo, vocês vão receber poder. E foi isso que aconteceu com a igreja de Jesus. E a expressão que eu disse naquele dia, parecia que eu estava chegando no Camboja naquele dia. Deus mudou completamente. E aí,
nós começamos a ter as estratégias, não só na oração, no jejum, mas as estratégias humanas para chegar nos vilarejos. E o Senhor começou a resgatar. Isso já era na pandemia. E foram 25 crianças. E parte delas eu gostaria de mostrar. Eu já estou encerrando. Primeiro eu gostaria de mostrar um vídeo de 3 minutos, para vocês verem o resgate assim, uma mãe literalmente dando a sua filha. O pai foi embora, abandonou, e a mãe olha, não, mas aqui ela não vai conseguir fazer nada e tá. Não, eu quero dar ela para vocês. Na despedida não tem abraço, não tem nada. Uma frieza terrível. Mas vocês vão ver a historinha de uma menina, o nome dela é Rexa. Depois desse vídeo, aí eu volto para mostrar algumas fotos e encerramos, amém? Aqui nós estamos aqui num vilarejo fora da cidade de Senhoripe, com uma mãe aqui que está entregando uma princesinha para nós. O pai, ela tem o pai, só que o pai está morando com outra mulher, então praticamente não tem, né? E a mãe não tem como cuidar dela e está dando para nós mais essa preciosidade. E ela vai crescer, vai aprender sobre Jesus e ela vai poder abençoar a mãe dela no futuro também. Nós louvamos a Deus por isso. Mas, irmãos, por isso que a máfia, a exploração infantil é muito grande aqui no Camboja, porque os pais, eles não têm o mesmo amor pelos filhos e entregam. Olha que princesinha linda. Mas graças a Deus que ela está indo para um local bom e vai aprender a respeito de Jesus, vai estudar e vai ser muito feliz e vai poder honrar a mãe dela no futuro. E a paternidade será restaurada na vida dela. Eu fico imaginando o que ela está pensando nesse momento. Que quem era para amar mais ela, está dando ela. Aí quando as crianças chegam na Hope Foundation, a gente faz uma grande festa. Chegando na Hope Foundation, vamos ver a recepção que ela vai receber. Ela não entende isso na chegada. Ela não entende o que é amor, o que é cuidado. Como é que essas crianças não me conhecem e estão me abraçando? Quando eu vejo ela de uniforme, irmãos, quando eu vejo as crianças não estudavam, agora tendo uniforme novo, indo para a escola, é muito legal. E tem outra, ela tem uma cara de indiana. E os indianos são inteligentes, irmãos. Ela é a melhor aluna da escola não, da classe dela. A professora fala. Na escolinha dominical, na nossa igreja, aprendendo sobre Jesus. A cena que a gente acha mais linda, ela na igreja cantando para Jesus. Primeiro aniversário dela, que ela nem sabia o que era aniversário. 11 anos. Abandonada pelo pai e pela mãe, ainda que seja abandonada,
o nosso Pai jamais irá abandonar. Apagado, irmãos, que nós já vamos passar as fotos para apresentar aqui alguns filhos. Pode colocar a primeira foto. Essa daqui é a Sofia. A Sofia também abandonada pelo pai, pela mãe. Olha o olhinho delas no primeiro dia. No primeiro dia. Eu sempre tiro a foto na chegada. Ali é um olhar do quê? De abandono, irmãos, rejeição. É algo muito forte na vida de uma criança. Então, esse foi o primeiro dia dela. E como que ela está hoje? Mostra a próxima foto. Essa é a Sofia. Está sorrindo. Uma menina muito querida. Lá por ser um país budista, os monges vão na casa. E aí eles falam, eu quero entrar aí para abençoar e tal. Um dia eu estava no fundo da Hope Foundation. Aí chegou um monge lá no portão, eu vi de longe, uns 30 metros de distância. Daqui a pouco a Sofia, ela correu lá, ela falou algo para o monge virou e foi embora. Eu fiquei curioso, aí eu corri lá. Falei, Sofia, o que aconteceu? Que ele foi embora e tal, o que você falou? Olha o que ela falou. Ela falou, pai, ele falou que queria entrar aqui para abençoar aqui o local. Eu falei que não precisa, que aqui já tem Jesus. Olha só. Irmãos, eu não ensinei. Se chegar um monge, você fala isso. Que eu nem poderia ensinar isso. Mas ela foi e falou isso. Me surpreendeu a resposta dela. Próxima foto. Macará. Olha o sorriso dela. No dia eu estava no vilarejo com a minha esposa. E aí, olha a fotinha que nós tiramos no vilarejo. O pai foi embora, abandonou. A mãe arrumou um namorado. E a Macará de 8 aninhos ali. Não, mas eu não quero. E tá. Olha o que aconteceu, irmãos. Simplesmente deu a Macará para nós. Novamente eu falo, não houve abraço, despedida, choro. Não houve da mãe e nem da filha. Isso que nos chocava e choca até hoje. Não tem nenhum amor. Aí, peguei na mãozinha nela, a Andressa pegou na mãozinha, vamos. Daqui a pouco a mãe, olha só o que a mãe falou. Eu estava me esquecendo. Olha só, irmãos. A Macará, olha só que ela falou, eu estava me esquecendo. A Macará está com uma infecção urinária. Já tem uns 2 anos. Vê o que vocês fazem aí para ajudar ela. Irmãos, 2 anos. Infecção, uma menina de 8 anos. Irmãos, eu só olhei. Eu queria falar um punhado de coisa para a mãe. Mas é por causa de mães e pais desse jeito que Deus nos levou lá. Então, eu já tenho que ter consciência disso. Eu só falei, ok. Entramos no carro. E o que passa na mente dela? Um dia ela vai crescer, talvez ela vai falar. Mas ela assim, entre eu e a Andressa, eu comecei a falar em português para ela. Ela não entendeu nada. Mas eu estava ministrando ali para mim mesmo. E eu falei assim, filha, acabou o seu sofrimento. Ela não entendeu nada. Agora você vai conhecer o amor de um pai que morreu por você. Irmãos, eu falei assim. E fomos. Ela teve uma recepção linda. Como nós fazemos com as crianças que chegam. Para impactar o dia delas. A vida delas. No outro dia, levamos numa clínica particular. Irmãos, 2 anos com infecção. Essa menina estava sendo abusada. Não é normal assim, ainda mais 2 anos. Só que levamos numa clínica. A médica deu 2 remédios. Um creme para passar no local e o outro para tomar. A Andressa cuidou dela os 7 dias.
passando o remédio, o creme, só que depois de 3 dias, a infecção que saiu do inferno voltou para o inferno. 3 dias depois, 2 anos de sofrimento. Quem viu o sofrimento dessa menina no meio do mato, lá no Camboja? Jesus. O que eu falo hoje, Jesus resgata, só que usa o meu corpo e o corpo da minha esposa. Mas quem ouve o que elas sentem e resgata elas é Jesus. E aí nós levamos, e hoje a Macará está muito feliz lá conosco. Passa a próxima foto. Esta é a verdadeira Macará. Próxima foto. Olha que linda. E hoje está lá na igreja conhecendo de Jesus. Próxima foto. Irmãos, aqui está a Saraiá. A Saraiá, irmãos, tem uma história, uma das histórias mais tristes que eu já vi em uma pessoa. A Saraiá perdeu o pai, que tinha AIDS, a mãe tinha AIDS, morreu. Então o pai morreu e a mãe morreu. Aí a avó materna fica cuidando da Saraiá. Aí a avó morre. A avó paterna, então, assume a Saraiá. E a avó paterna morre também. Chegou até nós, Jesus fazendo a conexão, chegou até nós, a história da Saraiá. E eu fiquei assim abismado. Todos que poderiam proteger e amá-la morreram. E aí nós fomos conhecer o caso dela. Fomos no local. Então, irmãos, todos que poderiam amá-la e protegê-la morreram. E teve um outro homem também que olhou para Saraiá e amou de verdade. Só que esse homem também morreu. Só que a diferença é que ao 3º dia ele ressuscita. Então Jesus olha para ela, faz a conexão entre nós e ela. E eu falei para minha esposa, primeiro eu falei assim, tudo que assume ela morre. Eu falei assim, essa maldição vai ser quebrada, porque eu vou viver. Porque Deus está me dando os filhos, tem que me dar a vida para cuidar deles. Essa maldição está quebrada, nós vamos assumi-la. Levamos a Saraiá para a Hope Foundation, recebeu uma recepção linda. Qual que era a nossa preocupação? Se o pai e a mãe morreu com HIV, ela pode estar com vírus. Fomos fazer o exame, pensa no gelo que a gente estava. Fez o exame e deu negativo. Saraiá hoje está lá muito feliz, amando a Jesus. Olha a próxima foto. Aqui era no 1º dia, ela já chegando na caminha dela. Ali já tem uns biscoitinhos, um negócio ali para esperar. Próxima foto. Ela está assim hoje. Saraiá. Deus está mudando a vida dela. E hoje ela pode olhar para um homem e para uma mulher e chamar de pai e mãe. Irmãos, somente o Espírito Santo para entrar nesses corações e transformar. Porque a ferida é grande, mas Jesus, Ele tem o poder para entrar e curar a alma dessas crianças. E aí pessoas perguntam, mas elas mudam de expressão facial, fisionomia muito rápido, o que vocês fazem? Primeiro que nós não tínhamos experiência nenhuma, mas o Senhor nos levou lá. Então o que nós fazemos? Nós amamos e abraçamos, porque o filho que cresceu com o abraço dos pais não sabe o poder que é o poder de um abraço. Mas aquele que nunca recebeu e foi rejeitado, o abraço cura o calor humano. Próxima foto. Aqui nós fizemos um resgate um pouco atípico, porque nós fomos mais longe. Olha, pegamos um barco. Onde nós fomos? Nós fomos num campo de concentração vietnamita. Dentro do Camboja tem um campo de concentração do Vietnã. Eles moram numa vila flutuante. Tinha um pai que já não tinha mulher e tinha 2 meninas que queria dar as filhas.
Aí nós fomos lá, de barco. A Rebeca, a Andressa, a irmã da Andressa ali. A de boné é uma vietnamita que iria nos traduzir lá. Ela é cristã também. Olha lá, ó. Próxima foto. As duas menininhas. Nós chegando, olha o tamanho da casa delas. E elas não têm quintal. Em volta é tudo água. Próxima foto. Aqui está o pai, com as duas menininhas. E o pai com a maior naturalidade. Eu quero dar, vocês podem levar elas. As menininhas com um cheiro ruim muito forte. E eu cheguei para a Andressa e falei, Andressa, eu acho que eles nos enganaram. A menorzinha é menina. A maior ali é menino. Olha o jeito, a cara de menino e o jeito de menino. Eu falei, então eles falaram duas meninas nos enganaram. Olha a próxima foto. Antes de chegar na Hope Foundation, era longe o caminho, nós já paramos num restaurante, e aí que eu já assustei com o apetite delas. Desse tamanhozinho. E aí Coca-Cola, eu sei que não é saudável, mas eu falo, bebe, porque um dia um médico vai falar para vocês não beber. Até ele falar, vocês já aproveitaram um pouco, então bebe. Aí, elas comeram, irmãos, e o cheiro continuava forte nelas. Irmãos, elas saíram, não abraçaram os pais não abraçaram, elas saíram sem olhar para trás, com a maior naturalidade, e isso nos assusta, né? Como pais, Brasil, tudo. E eu falando, a maior é menino, e nos enganou, mas ok, isso não tem problema, nós vamos ter a casa de menino e de meninos, não tem problema. Próxima foto. Aí eu olhei e falei, era menina mesmo, Andressa. Eu estava brincando. Mas eu falava para a Andressa, você vai dar banho nas meninas, você vai ver. A maior vai ter um negocinho no meio das pernas. E a Andressa, Luciano, para de brincadeira. Irmãos, vocês viram aqui o processo. Quer dizer, vocês não viram o processo. Elas foram resgatadas e eu estou mostrando a foto atual delas. Elas já de cabelo grande. Só que, irmãos, vocês não têm noção. E elas vietnamitas, muito mais elétrica do que as cambojanas. E outra, elas tacaram o terror na casa. Irmãos, de puxar o cabelo, de brigar, de desobediência. Irmãos, mas essas meninas, nos primeiros meses, era tão rebelde. Teve um dia que eu falei, sabe por que isso, Andressa? Elas são do Vietnã, filha, é sangue ruim. O Rambo foi lá e teve problemas na cidade, no país delas. Andressa, pai de brincadeira, Luciano. Eu falei, é verdade, ele foi lá e sofreu na mão deles. As irmãs nem sabem disso, né? Agora, se o teu marido não entendeu isso, irmãs, ora por ele. Se o teu marido conheceu o Leonardo DiCaprio, não conheceu o Rambo, você ora por ele, irmã. Irmãs, mas irmãos, processo de um ano e meio, Jesus começou a mudar a vida delas. E hoje elas são bênção lá. São bênção, mas tem um processo. Olha a próxima foto. Muito bonitinhas. O nome da maior, Inhop. O nome da menor, Fã. Inhop e Fã. Próxima foto. Irmãos, olha a fisionomia da de branco e da de vermelho. Sopia e Sopon. O nome das irmãs. De vermelho, Sopon, e a de branco, Sopia. A de branco, ela estava chorando, ela estava tão angustiada que ela estava sendo entregue, irmãos, sendo entregue pelo próprio pai, que elas não acreditavam. Olha a cara delas. Próxima foto. Olha como elas estão hoje. Uniformes e indo para a escola. Agora vamos dar um close. Próxima foto, irmão. Olha o olhar e a cara dela. Ela ficou chorando o primeiro dia. O pai foi, entregou ela e foi embora. Da Sopia. Foi passando o tempo e ela foi conhecendo o amor de Jesus e o amor de um pai e de uma mãe terreno. Olha a próxima foto. Ela completando 10 anos de... E aí, irmãos, o que nós fazemos? Quando tinha poucos filhos, fazíamos aniversários assim individuais. Agora o aniversário é comunitário. E é verdade. Quem fez aniversário de janeiro a junho, tem uma festa. Aí a Andressa faz os bolos, ó. Isso daqui, irmãos, vai ser memórias que elas vão ser guardadas para o resto da vida. Ela nunca vai esquecer disso, né? E essa Sopia, recentemente, sabe o que aconteceu? Recentemente não, teve uns 2 meses, 3 meses, a Andressa me mostrou a foto dela.
Ela estava num pilar desse tipo aqui e com uma perna retinha. A Andressa tirou uma foto e mostrou para mim. Quando eu olhei, eu falei, essa menina tem que aprender balé. Porque ela nunca estudou e ela tem essa flexibilidade. Essa semana encontramos uma escola de balé e ela começou essa semana a aula de balé. Está feliz, irmãos, está feliz. Qual que é a nossa intenção? Eu tenho 35 filhas, a Rebeca, que é a filha biológica, 36. Qual que é a intenção? Eu não vou colocar todas no balé, eu coloco uma, ela vira profissional e ensina as outras. Entendeu? É estratégia, né, irmão? Próxima. Olha a Sopone. A Sopone, ela deu uma risadinha ali no primeiro dia, estava muito suja, mal cheirosa. Ela deu uma risadinha porque ela tinha ganho uma Barbie no primeiro dia. Olha só ela. Olha a próxima foto dela. Olha o sorriso da Sopone, irmão. É Jesus. Glória a Deus. Próxima foto, e já estamos encerrando agora o último caso. Aqui é uma família que uma mãe estava dando 4 filhos e tinha mais 2 morando com ela que eram sobrinhos. Quando conheci esse caso, eu até falei, Andressa, conhecemos aí a discípula da mulher samaritana. Olha quantos filhos ela tem, deve ter, e vários maridos. Que ela não é criança de um pai só. Próxima foto, irmãos. Ali a mãe estava dando as crianças. E eu fiquei preocupado, porque a criança tinha 2 anos e meio, a menor. E eu falei, meu Deus, não temos estrutura para ter assim essas crianças. Andressa falou, tem. Eu falei, meu Deus, mas vai ser complicado e tal. E aí Andressa falou, ok, não, vai dar certo. Pavi é o nome dela. Quando ela chegou, recebeu roupinha nova, tomou um banhozinho. Eu fui lá no quartinho dela e tirei uma foto. Eu falei, Deus, eu estava apreensivo. 2 anos e meio. Cuida dela, Jesus, aqui. E tirei essa fotinha dela. 2 anos e meio. Olha a próxima foto. Carinha dela, nas primeiras semanas. No colo da minha filha, Rebeca. Olha só o olhar dela, irmãos. E o tempo foi se passando. E a Pavi, crescendo, ela não foi não. Que os pais dela nós conhecemos bem pequenininho. Mas ela foi melhorando a expressão. Olha só, próxima foto. A Rebeca fazendo ela, brincando ela de gatinha. E ela começou já a confiar em nós e fazer umas expressões, já fazer gracinha. Essa é a palavra certa. Olha a próxima foto. Irmãos, eu falei, eu vou ter que te chamar, eu tenho que tirar uma foto hoje, você está muito linda. Acabou o culto, a escolinha dominical, ela de mochilinha nova e roupinha nova. Olha a carinha dela, que linda. Próxima foto. Aí já está fazendo charminho. E eu, na foto, ainda bem que não precisa revelar hoje, né, irmão? Tudo no celular ali. Próxima foto. De vestidinho. A Andressa viu esse vestido, falou, vai servir certinho para ela. Ainda bem que a Andressa viu, porque eu, para tamanho, eu ia errar. Com certeza. Serviu certinho para ela. Próxima foto. Irmãos, eu tive que parar a oração ali para tirar uma foto. A Pavi agora, fazendo uma oração, agradecendo a Jesus pela comida. E ela ora bonitinho, eu até brincava, falava, essa menina acho que é uma nanzinha, porque ela fala de tudo. Ela é pequenininha, mas ela fala de tudo, ela é muito esperta. E barraqueira. Irmãos, ela é muito barraqueira. Eu até achei que ela era corintiana, porque ela é muito barraqueira. Eu falei, onde você nasceu, minha filha? Itaquera. Você não é cambojana. Próxima foto. Essa é a última foto. Eu ensinei ela a fazer esse joia. Um dia eu cheguei para ela e falei, ela estava comendo comida. Eu falei, Pavi, tinhai? Né? Tinhai, tipo, tá gostoso? E ela mastigando, ela nem abriu a boca para falar comigo. Ela só tirou o garfo, largou o garfo e fez assim. E continuou comendo. Esta é a última foto da nossa caçulinha, que fala de tudo. Ela é um miguezinho. Irmãos, a Pavi, um dia a mãe dela foi lá, depois de meses, foi lá dar uma olhada para ver como que ela estava, tudo. E a mãe dela falou com a maior naturalidade. Olhou para a Pavi e falou, essa daí? Essa daí, tentei abortar ela de diversas formas, não consegui.
A mãe falou com uma naturalidade tão grande, e eu levei um choque. Eu falei para a mãe, tá. Ela saiu. Irmãos, aí eu fui, peguei a Pavi no colo, e veio algo muito forte no meu coração. Reuni todas as crianças, não falei o motivo, não expliquei nada da tentativa de aborto. Mas eu peguei e falei assim, a partir de hoje a Pavi não se chamará mais Pavi. O nome dela será Hope. A esperança venceu o aborto. Então hoje a Hope é a nossa filha caçula. Um dia ela vai crescer e ela será uma voz para combater o aborto no Camboja, porque ela venceu o aborto. Coloque-se em pé, por favor. Passei um pouquinho do tempo, me perdoa, pastor. Mas, obrigado, irmãos. Vocês abençoaram o Natal de todas essas crianças. E aqui eu citei umas. Deus permitiu um dia voltar aqui, eu vou mostrar outras crianças e outras fotos. Jesus mudou a nossa vida. E hoje eu olho para essas crianças. Jesus permitiu nós termos a Rebeca, para mim sentir o que Ele sente com essas crianças. Hoje a Rebeca não tem ciúmes. Nós não moramos na casa. Nós treinamos obreiros. Meninas que chegou com 16 anos, hoje tem 20. E é obreira da casa. Adolescentes que chegaram com 12, hoje tem 17. Hoje estão nos ajudando. Cada quarto tem um líder. Então o Senhor tem nos ensinado a trabalhar nesta obra. Mas nós não podemos morar com as crianças, regra do governo. E se pudesse também, eu creio que eu não moraria. Por quê? Eu tenho que ter uma cabeça tranquila, porque Deus vai nos dar muitas crianças. Passamos o dia lá com elas, mas chega a noite, eu sou marido e eu sou pai da minha filha Rebeca. Porém, a Rebeca, graças a Deus, não tem ciúme. Se deixar, ela quer ficar o dia inteiro lá. Só que nós chegamos, passamos um dia com a Rebeca durante a semana, vamos sair com ela, e desta forma o Senhor tem nos dado esse privilégio. A obra no Nepal continua, eu vou ao Nepal uma vez, 2 vezes por ano, mas hoje o Senhor nos deu esse privilégio de sermos pais. Pais desses príncipes e dessas princesas que o Senhor tem nos dado. Amém? Feche os olhos, por favor. Eu gostaria de encerrar com esta oração. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, porque onde nós vamos nesta terra, o Senhor coloca famílias. Estava conversando com o pastor Leandro ontem. Jesus falou que aquele que deixar a sua família receberá 100 vezes mais nesta vida ainda. E de ontem para cá o Senhor colocou o Eduardo para nos receber com tanto carinho lá no aeroporto, nos levar na casa do pastor. O pastor e a pastora nos receberam como filhos, esta igreja nos recebendo como irmãos. Jesus, há 24 anos atrás, quando o Senhor me chamou para a obra, eu não imaginaria que eu iria conhecer tantas pessoas que te amam aqui na terra. Eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor nos fez pais daquelas crianças, e nós temos um grupo de pessoas que nos ajudam em oração nesta batalha. Obrigado, Jesus. Nós abençoamos agora, eu como pai dessas crianças, eu abençoo os meus irmãos agora. Aqueles irmãos que não conheciam essas crianças, mas ofertaram aqui no ano passado para levar um presente para elas. Eu abençoo aqui, ó Pai, eu oro por todos os irmãos, por visitantes que estão visitando esta casa.
Abençoe a vida deles, eles têm sonhos e objetivos nesta terra, Pai. Eu tenho certeza que se o Senhor estiver em primeiro plano na vida deles, eles serão exaltados aqui, porque sobre eles existe o Espírito Santo dentro deles. Abençoo e eu agradeço a existência dessa igreja, a vida do pastor Leandro, da pastora, da sua esposa. Obrigado que o Senhor permitiu viemos aqui para compartilhar do Evangelho. Em nome de Jesus.